Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, espero que todos estejam gozando de uma boa saúde. Bem-vindos sejam todos a este canal que é teu, este canal que é meu, este canal que é nosso, este canal que é dos filhos de Deus, este canal que é daqueles que amam a Deus, este canal que é daqueles que amam as verdades bíblicas. Meus irmãos amados, bem-vindos sejam todos e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Mac e eu falo diretamente de Moçambique, província de Tete. Meus irmãos amados e meus irmãos queridos, por favor, recebam aí as minhas saudações e um grande abraço a todos vocês. Bom, meus amados irmãos, estamos hoje aqui para mais um vídeo para o canal. Como nós já anunciamos há alguns vídeos atrás, que esta semana nós trataríamos apenas acerca do pecado. Amanhã, sábado, será o último vídeo acerca do pecado. Pelo menos neste período aqui. Tá bom, meus amados irmãos? Creio eu que depois de algum tempo ainda falaremos acerca deste assunto. Mas para hoje, meus amados irmãos, o tema para este vídeo é o seguinte. Preste bastante atenção. Olha, por que o apóstolo João disse que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso? Vou repetir o tema. Olha, por que o apóstolo João disse que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso? Por que João disse isso? Esta é a questão para o nosso assunto hoje. Meus amados irmãos, antes de eu responder a essa questão, quero aqui perguntar a todos o seguinte. Amados, quando vocês abriram este vídeo aqui, vocês leram o que estava escrito no início deste vídeo? No início deste vídeo, meus amados irmãos, pedia carinhosamente a todos vocês para que deixassem o seu like. Eu quero aqui mais uma vez pedir a vocês, meus amados irmãos, carinhosamente, por favor, deixem o seu like, porque o like ajuda muito naquela que é a divulgação dos vídeos aqui no YouTube, aquela que é a propagação dos vídeos aqui no YouTube. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que vocês gostam dos vídeos e o YouTube recomenda os vídeos para mais pessoas. Por favor, deixa o seu like para que essa mensagem chegue para mais pessoas pelo mundo todo. Tá bom, meus amados irmãos? Quero desde já agradecer a todos que já pintaram aí o like. Estamos juntos e vamos ao nosso assunto. Bom, meus amados irmãos, primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo 8, João escreveu o seguinte, presta atenção, olha, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Em outras palavras, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E nós já ensinamos aqui no canal, meus amados irmãos, há 2 dias atrás, que quando o apóstolo João escreve isto aqui, quando ele disse, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, o nós aqui, João referia-se a ele sendo judeu e a todos os judeus naquela época, porque era apenas aos judeus que a sua obra era aplicada. Nós também ensinamos, meus amados irmãos, que toda a pregação do apóstolo João foi direcionada apenas aos judeus e não aos gentios. Então, nenhuma fala do apóstolo João é aplicada a mim ou a você ou a algum outro gentio nos tempos atuais. Entendem, meus amados irmãos? Tudo aquilo que o apóstolo João escreveu era apenas para os judeus. Você entende isto, meus amados irmãos? Agora, por que João ele disse que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso? Sendo que esta fala aqui era aplicada somente aos judeus. Presta atenção para você entender.
Porque João escreveu aqui: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Presta atenção. Primeiro você precisa entender o que era pecado na concepção dos judeus. O que era pecado para João nesse tempo aqui? O que era pecado para João nessa altura aqui? O que era pecado, meus amados irmãos, para João e a todos aqueles que a sua obra era aplicada? Quando ele disse, se dissermos que não temos pecado, o que era este pecado aqui na concepção de João e todos os judeus naquela altura? Presta atenção, olha. 1 de João, capítulo de número 3, versículo de número 4. Ele diz, explica o pecado que ele referiu lá, no capítulo 1, versículo 8. Olha aí. Mas aqueles que continuam a pecar, transgridem a lei de Deus. Porque todo o pecado é a transgressão da lei. Que lei? A lei de Moisés. Você entende isto, meu amado irmão? A lei de Moisés consistia, meus amados irmãos, em mandamentos e ordenanças. Mandamentos estes que eram, meus amados irmãos, 613 mandamentos. Eram muitos, mas muitos mandamentos, tanto que nenhum judeu conseguia cumprir toda a lei. É por isso que João ele disse, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Por quê? Porque a lei, meus amados irmãos, era composta por 613 mandamentos. Então, nenhum judeu conseguia cumprir toda a lei. É por isso ele disse, se algum judeu disser que não tem pecado, é mentiroso. Porque ninguém conseguia cumprir toda a lei. Todo aquele que cumpria um ponto da lei e tropeçava no outro, se tornava culpado de toda a lei. Mas calma aí. Vamos ver aí o que Tiago, que também era ministro da circuncisão, também era ministro do evangelho da circuncisão como João, o que ele disse com relação a este assunto. Olha aí, Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 9. Olha o que ele escreveu aqui, olha aí. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Entende o que João escreveu aqui? Pecado era transgressão do quê? Transgressão da lei. E Tiago escreve que se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como o quê? Como transgressores. Porque pecado era a transgressão da lei. Você entende? Olha o versículo 10. Olha o versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Você entende isto? Todo o judeu naquela época que guardava toda a lei de Moisés e tropeçar num só ponto, tornava-se culpado de toda a lei. Você entende, meu amado irmão? É por isso que nenhum judeu naquela época conseguia cumprir toda a lei. Tentavam cumprir, mas tropeçando em um ponto, tornavam-se culpados de todos. É por isso que João disse que, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Porque João sabia perfeitamente que nenhum judeu conseguia cumprir toda a lei. Sendo que ninguém conseguia cumprir toda a lei, todos eram pecadores. Olha aí, o que ainda Tiago disse em Tiago capítulo 2, versículo de número 11. Olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Estás feito pecador, porque pecado era a transgressão da lei. Você entende isto? Porque aquele que disse, quem? Deus. Aquele que disse por meio de Moisés. Aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Estás feito pecador, porque pecado era a transgressão da lei. Como João escreveu aqui. Porque todo pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que
cumpria um ponto da lei e tropeçava no outro, ele era feito transgressor da lei, era feito pecador, porque pecado era a transgressão da lei. Você entende isto, meu amado irmão? Então, João disse que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. João disse aquilo, meus amados irmãos, porque nenhum judeu conseguia cumprir toda a lei. Sendo que ninguém conseguia cumprir toda a lei, todos eram pecadores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Era isso que os judeus faziam naquela época. Tentavam cumprir toda a lei. Cumpriam um ponto, tropeçavam no outro, se tornavam culpados de todos. Você entende isto, meu amado irmão? Agora, eu espero que vocês tenham entendido essa lição aqui. Espero que vocês tenham entendido o que era o pecado na concepção dos judeus. Pecado, meus amados irmãos, na concepção dos judeus, não era fazer qualquer coisa, não. Pecado na concepção dos judeus era transgredir a lei de Moisés. Lembrem o que Paulo ele escreveu em Romanos capítulo 5, versículo de número 13. Ele disse que sem lei o pecado está morto. Porque pecado era transgredir a lei. Não tendo lei, o pecado não é imputado. Você entende isto, meus amados irmãos? Eu creio que aqueles que Cristo iluminou a mente vão entender esta mensagem aqui. Eu creio que aqueles que têm o coração aberto vão entender essa mensagem aqui. Eu creio que aqueles que o Espírito Santo, meus amados irmãos, abrir o entendimento, vão entender perfeitamente aquilo que eu quero explicar aqui para vocês. Meus amados irmãos, quero aqui juntamente com vocês dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Rei de Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que nos iluminou a mente, aquele que nos concedeu essa sabedoria para ensinar, pregar este evangelho genuíno para que o resto da humanidade também seja liberto da maldita religião, para que todos possamos andar em unanimidade de entendimento, para que todos possamos entender a verdade do evangelho da graça de Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, todo louvor, domínio e adoração seja dada a Ele, o Pai dos Espíritos, aquele que é o Salvador de todos aqueles que são os eleitos desde antes da fundação do mundo. Grande abraço a todos, grande beijo em vossos corações e não percam, hoje mesmo teremos vídeo novo no meu outro canal, o outro canal que pertence a mim e a minha namorada Palvi. Terá vídeo novo hoje. Não percam, meus amados irmãos, para aqueles que ainda não são inscritos lá, vou deixar o link aqui no primeiro comentário afixado deste vídeo. Clique lá no link e vai diretamente para o outro canal. Por favor, subscreva-se e vamos juntos conhecer um pouco do meu Moçambique, conhecer um pouco aqui de tudo aquilo que é relacionado à minha vida. Estamos juntos, um grande abraço e um grande beijo em vossos corações. Tchau, tchau e até a próxima.